Beleza, pessoal? Tá assistindo também ao vivo aqui, pelo online, quem vai assistir gravado também. Vamos começar aqui a nossa primeira aula de física, tá? A matéria mais fácil que vai cair no concurso de vocês. Ninguém esperava, né, que cairia essa matéria, a gente não estava esperando, em lugar nenhum estava, na verdade, se você pegar qualquer curso preparatório, ninguém ofereceu essa disciplina. Então, o nosso trabalho aqui, a princípio, conversei com o Luiz hoje de manhã, vai ser um trabalho, lógico, conteudista, a gente vai ver o conteúdo aqui, mas como são poucos encontros, eu vou colocar as questões mais recentes da UFMT, o que eles cobram com mais veemência. A gente tem poucas referências também. A gente tem o concurso da Politec 2017, a gente tem alguns concursos internos da UFMT mesmo, para cargos lá de professor de física, técnico, essas coisas. E a gente vai usar algumas bancas como referência, porque elas escrevem de forma parecida com o que a UFMT escreve também. Então, quando a gente trabalha uma banca que produz muitas provas, né, ao longo do ano, ao longo, né, nem de 2 anos, a gente usa referências, tá? Então, por exemplo, a UFMT ela escreve de uma forma parecida com essas questões de física com a FGV, tá? Eu posso usar isso como referência. Então, o que nós vamos apostar aqui a princípio? Nós vamos apostar principalmente nas questões de mecânica, tá? E dinâmica. Mecânica e dinâmica. O que é isso? Mecânica envolve cinemática, estudo do movimento uniformemente variado, né? Coisas relacionadas a trânsito, principalmente. Movimento uniformemente variado, movimento de objetos que têm aceleração, pode ser curva, pode ser reta também. Vai tentar descrever um por um, tá? Basicamente, eu não vou falar aqui passo a passo, porque a gente vai ver ao longo das aulas, mas basicamente a gente vai falar dos movimentos em trajetórias retas, mas também vamos falar de movimentos parabólicos, tá certo? Lançamentos, oblíquos, como se fosse trajetórias de parábolas, isso aí tem a ver com balística também, tá? E aí nós vamos falar das 3 leis de Newton, passando por energia cinética, energia potencial, essas coisas, tá? Não vou descrever um por um, porque ao longo das aulas a gente vai ver. Porém, o fator tempo aqui pegou a gente de surpresa, né? A prova é dia 20. Eu conversei com o Luiz hoje de manhã, ele vai liberar um acesso às aulas de física que eu gravei para vocês, que na verdade eu nem terminei de gravar, eu estou gravando, tá? Que eu estou produzindo, porque na prova de bombeiro, quem vai fazer bombeiro? Então, a prova de vocês são 7 questões de física, né? São 7 questões, é um número maior, então não dá para arriscar tanto, pode ser que caia conteúdos que não estão ligados a essas questões mais clássicas. Por exemplo, na última prova produzida pela UFMT, eles colocaram questões que envolvem circuitos elétricos, né? Resistores, capacitores, então isso aí foge um pouco do concurso da área policial, né? A gente se pergunta por que, né, cair isso daí numa prova, mas como é um número maior de questões, para o bombeiro isso aí envolve também questões de eletricidade e tal, a gente vai disponibilizar para vocês essa aula, só que aí vocês vão ter que correr um pouco por fora também. Essas aulas vocês vão ter que assistir elas no online, tá bom? Então o Luiz vai conversar com vocês depois em relação a isso. Pessoal também, lógico, da PM, vai ficar disponível essas aulas. Aula de termodinâmica, tá? Pode ser que pingue uma questão lá de termodinâmica. Ah, mas não tem nada a ver com o trabalho da carreira policial. Pois é, mas cabeça de elaborador de prova é terra que ninguém anda, né? Você vai saber o que o cara vai colocar lá. Dá pra gente fazer intuitivamente algumas apostas, mas o cara colocou uma questão lá de óptica geométrica. Pô, ele pode colocar se ele quiser, porque está lá no edital. Não sei se vocês olharam de ponta a ponta o conteúdo programático da prova de física. Aquilo ali é uma loucura. Aquilo ali tem os 3 anos do ensino ali dentro, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Toda a parte de mecânica, a parte de termodinâmica, óptica, geométrica, eletricidade, magnetismo, tá? É 3 anos que ele estuda ali. Então a gente vai fazer o quê? Enxugar o edital, fazer como a gente faz mesmo. A gente é calejado aí nos concursos públicos, olhar o que a banca cobra com mais frequência e apostar nessas questões. Mas, para não correr o risco, o resto do conteúdo fica todo gravado para vocês também tentarem correr por fora lá. Sobrou um tempo de madrugada, abre um videozinho lá, assiste, tá? Vai se situando no conteúdo, por mais que você já cumpriu aqui toda a parte presencial, tenta correr um pouco por fora também. Principalmente a galera do bombeiro, porque é o número maior de questões, né? Prova de física com 3 questões é arriscada, imagina com 7, né? É muito mais.
Então nós vamos começar aqui de uma parte da física chamada mecânica, uma parte mais global chamada mecânica. O que a mecânica estuda? Estuda movimento de qualquer tipo de objeto, estuda movimento, de uma forma simplificada. Então todo e qualquer tipo de movimento quem estuda é a mecânica. Tá? Só que a mecânica sofre também uma subdivisão. A gente separa a mecânica em cinemática e dinâmica. Tá? Como se fosse assim, o estudo do movimento de forma geral é chamado mecânica. E a mecânica se divide em cinemática e dinâmica. Tá certo? Nós vamos começar pela cinemática, eu vou explicar por quê. A cinemática, ela estuda o movimento a partir do instante que ele já teve origem. O movimento já começou por algum motivo. Não quero saber o motivo por enquanto. Eu quero saber apenas que o objeto já está em movimento. Então, a partir do instante que ele está em movimento, a partir dali eu começo a estudar a cinemática. Então, a cinemática é o estudo do movimento dos objetos sem se preocupar com o que está criando esse movimento. Normalmente, o que cria o movimento das coisas são forças. Então, eu coloco coisas em movimento aplicando força nas coisas. Pode ser uma força aqui de contato com a minha mão, mas pode ser uma força de potência de um motor de um carro, é uma força, tá certo? Uma força de impulsão. Então, o que cria movimento geralmente são forças. Então, a cinemática ela não se preocupa com isso. Ela não se preocupa com as forças, tá certo? Então, ela estuda o movimento depois que já teve início. Ela vai estudar a velocidade que o objeto adquiriu. Ela vai estudar se o objeto tem ou não uma aceleração. Qual é o espaço que ele percorreu durante um certo tempo. O próprio intervalo de tempo que ele leva para fazer um certo trajeto. Então a cinemática, ela se ocupa dessas coisas. E a dinâmica é justamente o contrário. A dinâmica estuda o que cria o movimento das coisas. O que faz os objetos entrarem em movimento. Então aqui dentro da dinâmica estão as 3 leis de Newton. As 3 leis fundamentais do movimento. Então basicamente nós vamos estudar em outro momento, não vai ser nessa aula. Primeira lei de Newton, inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental, força é igual massa vezes aceleração. E terceira e última lei de Newton, a lei da ação e reação. Aí nós estamos estudando o que cria movimento para as coisas. Cinemática, estudo de velocidade, se tem ou não aceleração, deslocamento dos objetos, tempo que ele demora para fazer um percurso. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Portanto, a definição é essa que eu acabei de dar. Coloquei ela de uma forma resumida aqui. Ao estudarmos os movimentos, e por enquanto nós vamos estudar apenas movimentos em linha reta, apenas movimentos retilíneos, sem nos preocuparmos com o que ocasiona esse movimento. Estamos estudando a cinemática, que é parte da mecânica, tá certo? Então a cinemática ela não estuda o que ocasiona, o que cria o movimento. Pronto, de forma simples é isso. Nós precisamos adequar algumas linguagens utilizadas nos enunciados. Então muitas vezes o aluno até sabe fazer a conta, ele sabe desenvolver o cálculo ali, mas ele se perde em algum termo usado no próprio enunciado. É aquela situação clássica. O aluno pega e fala assim, professor, eu até consegui entender o cálculo, mas eu não consegui entender o texto. A interpretação da questão, o que ele quer no final. Ele me deu vários tópicos numéricos. Ele me deu aqui uma velocidade, ele me deu uma aceleração. Eu sei colher esses dados, beleza. Mas eu não consegui entender a forma técnica com que ele escreveu o texto. A linguagem que ele usou, né? A linguagem física. Então é essa adequação de linguagem que nós vamos ter no primeiro momento. Nós vamos falar, por exemplo, o que é um referencial, que é esse tópico aí. O que é um deslocamento, um espaço percorrido, uma trajetória, tá? Um ponto material, um corpo extenso, e aí isso daí vai entrar dentro dos enunciados. Ele não vai perguntar para você o que é um referencial, normalmente, mas isso vai aparecer dentro do texto, tá bom? Então, referencial. Referencial é um corpo, um conjunto de corpos, em relação a qual são definidas as posições de outros corpos e também são estudados os movimentos dele. Fica meio genérico, né? Isso aqui na aula 1 de física que a gente assiste no ensino médio,
o professor fala bem assim para vocês, ó. Imagine agora que vocês representam a minha referência. Referência é como se fosse um observador. Vocês estão avaliando o estudo aqui do movimento ou não. Eu estou em repouso ou em movimento em relação a vocês? Todo mundo vai falar que está em repouso. Por quê? Porque não existe deslocamento entre nós aqui, né? Só que se eu der um passo lateral aqui, pronto, eu me desloquei em relação a vocês, ocorreu um movimento. Então, se vocês forem o meu referencial, ou seja, a referência da avaliação desse estudo, eu estaria em repouso, mas se eu desse um passo lateral aqui, eu estaria em movimento. Porque o movimento ou repouso é estudado a partir de um ponto de referência. Se existe ou não deslocamento em relação a esse ponto. Enquanto não existir deslocamento entre os pontos, o objeto está em repouso, o objeto estudado. A partir do instante que ocorrer um certo deslocamento, ocorreu um movimento. Mas, um objeto ele pode estar, olha que loucura, ele pode estar em movimento e repouso simultaneamente. Ele pode estar as duas coisas. É o que está acontecendo com a gente agora. Nós estamos em repouso em relação a nós mesmos, mas a Terra está em movimento ao redor do Sol. Então nós estamos em repouso e em movimento. Depende de quem? Do referencial. Se o meu referencial for vocês, nós estamos todos aqui em movimento. Hoje, em repouso. Mas se o meu referencial for o Sol, nós todos estamos em movimento, porque estamos em movimento junto com a Terra. Mas a gente pode até simplificar esse estudo. A gente pode simplificar isso de uma maneira muito tranquila. Você está dentro do carro, de passageiro nesse carro, e o motorista do carro é o seu referencial. O carro tem velocidade. O carro está a 100 km por hora. Não pode. Se o observador, ou seja, se o seu ponto de referência for o motorista, para o motorista você está em repouso. Certo? Porque não existe deslocamento entre os pontos. Mas se o seu referencial for um poste fora do carro, você está em movimento. Então você pode dizer que você está em repouso e em movimento simultaneamente. Depende do referencial. Então sempre, para adotar movimentos ou repouso, você deve falar quem é o referencial. Porque tudo pode estar em movimento e tudo pode estar em repouso dependendo do observador dessa situação. Tudo bem? E a física é universal. A física não descarta ponto fora da Terra. Ele pode falar. Ele pode falar assim, uma questão de pegadinha. Ele pode falar, nós estamos em repouso absoluto aqui nessa sala? Não, não estamos. Se eu adotar um ponto fora da Terra, nós estamos em movimento. Tá certo? Ok, então esse é o referencial. O referencial é como se fosse um observador, portanto. O tempo é algo muito difícil de se definir e conceituar. É difícil pensar o que é o tempo. É algo até filosófico, né? Se você ficar viajando, né? Fala-se muito sobre tempo na Bíblia, por exemplo. Né? O tempo, a origem dos tempos e tal. Então é algo que se eu ficar pensando muito sobre o que é o tempo, eu não consigo fazer nada na física. Então, para simplificar, o tempo do ponto de vista da física é o quê? É associado à medida de cronômetros, medida de relógios mesmo, tá? É esse lapso temporal que existe, por exemplo, para eu andar de um ponto a outro, eu demoro um intervalo de tempo, né? Eu posso medir, eu dei esse primeiro passo às 7 horas e 5 minutos. Aí eu cheguei aqui às 7 horas, 5 minutos e 2 segundos. Então quer dizer que o meu intervalo de tempo foi de 2 segundos, tá? Então, o tempo é o momento que está cravado. Por exemplo, agora eu tenho um tempo nessa posição. Mas se eu caminhar daqui até aqui, eu posso medir um intervalo de tempo de um ponto a outro. Certo? Então, para a gente não ficar viajando muito, instante de tempo e intervalo de tempo é isso. Ao longo das questões, isso vai ser muito simplificado. Nós vamos falar, por exemplo, que um objeto que percorre uma trajetória reta, ele está num determinado ponto, em um determinado momento, às 8 horas e 5 minutos. Horas e minutos. E ele chega aqui num determinado ponto, mais à frente, se ele estiver se deslocando para lá, ele chega aqui um pouco à frente, às 8 horas e 15 minutos. Horas e minutos. Tá certo? Qual é o instante de tempo aqui? Aqui o instante de tempo é 8 e 5. Aqui é o instante de tempo. Qual é o instante de tempo aqui? 8 e 15. Agora, qual é o intervalo de tempo de um ponto a outro? 10 minutos. Instante de tempo, intervalo de tempo. Tá claro isso para todo mundo? Simples, né? Beleza?
O móvel, que também não vale a pena a gente ficar discutindo muito, o móvel é o objeto que eu estou estudando, tá? Pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, pode ser uma pessoa fazendo uma caminhada no parque, pode ser uma formiga andando na mesa. O móvel é o objeto estudado, tá certo? Pode ser chamado de móvel, pode ser chamado de objeto, pode ser chamado de corpo. Ó, móvel é um conceito muito simples. Em diversas questões de prova, a banca pode se referir a esse termo, que nada mais é do que um corpo que pode se movimentar de acordo com os ditames que o problema especificar no seu enunciado. Ou seja, é o estudo, é o objeto do estudo, é o que eu estou avaliando. Carro, bicicleta, motocicleta, qualquer coisa que eu estou avaliando o repouso ou movimento sobre ele, tá bom? Tranquilos aqui? Essa aula mesmo sendo aqui transmitida, ela pode ser parada por vocês aí, tá? Vocês podem parar a aula e perguntar. Eu repito sem problema nenhum. Eu não sou aquele professor que se importa se o aluno está parando muito a aula, não. Se for para repetir 10 vezes, eu repito 10 vezes sem problema nenhum. Ponto material. Isso aqui já é importante, aparece muito. Esse material ele vai ficar disponível para vocês. Por que eu me preocupei em escrever bastante esse material? Ele está bem escrito, né? Porque na hora da revisão vocês estão com pouco tempo, né? Como eu falei no começo, prova também, para que na hora da revisão vocês apenas leiam, galera. Só leiam, vai lendo, tá? Eu não recomendaria, vou dar uma dica aqui de professor mesmo, macaco velho. Eu já estou macaco velho nesse mundo aqui de concurso público. Na hora de revisar, não inventa de ficar assistindo a aula de novo. Aula gravada, é só ler material, tá? Se você assistir uma aula dessa de novo inteira, você está perdendo um tempo absurdo. É só material, é só ler slide, ler o conteúdo que você anotou, não fique inventando de assistir a aula de novo, principalmente numa reta final dessa. É conteúdo, por isso que eu tomei cuidado de escrever bastante aqui no material, tá? Ponto material, como que isso aparece, ponto material, dentro dos problemas? Imagine o seguinte, um objeto ele está fazendo uma viagem com uma distância muito grande, por exemplo, Cuiabá a Curitiba, tá? E vamos supor que eu vou fazer essa viagem em 2 carros. Eu não, né? Eu vou num carro e um colega vai em outro carro. Aí eu gosto de caminhoneta, eu vou numa Dodge Ram e o meu amigo vai no UP. Só que a gente vai colado, um perto do outro, não vamos de parceiro, ninguém vai abandonar ninguém, tá? Se eu tirasse uma foto de satélite de cima, lá de satélite mesmo, observando a trajetória desses 2 carros, pegando a estrada inteira que liga Cuiabá a Curitiba, os 2 carros iam aparecer como um ponto. Por quê? Porque as dimensões da estrada é muito imensa, a dimensão, o tamanho da estrada é muito imensa comparado com o tamanho dos carros, independente se é uma Dodge ou se é um UP. Tá certo? Então, as dimensões dos móveis ficam irrelevantes, ficam insignificantes na hora de pensar nesse problema. Imagine que os 2 carros façam, em média, a viagem lá a 80 km por hora ou 90, não importa. Então, o que importa é a velocidade. Não importa o tamanho do objeto. Se os 2 estão juntos ali, tá um parceiro, né? Uma hora não está na frente, tem problema, mas eles estão em média a 90 km por hora. O tamanho é irrelevante. Então, todas as vezes que o tamanho da trajetória é muito imensa, é muito maior do que as dimensões do objeto, eu trato esse objeto com esse termo, um ponto material, tá bom? Então ele vai usar esse termo, você vai saber que não importa o tamanho, ele pode até descrever no problema, ele pode falar, uma Dodge tem 3 metros de comprimento, eu não sei o tamanho, tanto de altura, tanto de largura, é um carro grande pra caramba. Só que, para o problema, se ele falar que aquilo é um ponto material, esses valores que ele deu foi só para me confundir. Ele não vai adiantar em nada. Ponto material é um móvel ou um corpo cujas dimensões não são importantes, não são relevantes para a análise do problema. Um exemplo bem simples. Uma formiga caminhando num campo de futebol da magnitude do Maracanã. Então a formiga está lá andando no Maracanã, lá no campo de futebol lá. Importa o tamanho da formiga para você avaliar o problema? Não, o campo é muito maior, é uma imensidão, tá certo? Comparado com o tamanho da formiga. Então, isso é um ponto material. A formiga pode ser associada a um carro numa estrada grande do tamanho da estrada que liga Cuiabá a Curitiba, tá bom? Simplesinho? Bem de boa, é só decorar esse termo aí
Ponto material, tamanho do objeto, tamanho do carro, seja lá o que for, não importa. Mas, agora vamos no mesmo problema. Olha só, nem sempre a caminhoneta lá, ela vai ser encarada como ponto material. Por quê? E se eu pegar um pedaço de estrada curtinho? Por exemplo, eu vou pegar o carro, esse carro, para atravessar uma ponte lá no Cochipó do Ouro, uma ponte de 3 metros. Aí vamos supor, eu não sei o tamanho do carro, mas vamos supor que o carro tem 3 metros também de comprimento. Tá? Presta atenção. A ponte tem 3 metros. E o carro também tem 3 metros. Na hora que o carro entrar na ponte, para ele sair dela, ele terá percorrido quantos metros? 6. Por quê? Porque quando o carro entra aqui, ó, a cara dele entra, a frente dele entra aqui, ele vai, na hora que ele terminar de sair da ponte, a frente dele já percorreu 3 metros. A cara dele está aqui, ó, no final da ponte. Só que ele não saiu da ponte ainda. Para ele sair da ponte, ele tem que percorrer mais quanto? Mais 3 dele mesmo. Certo? Aí o tamanho do objeto é levado em consideração? Tem que ser levado. Porque as dimensões do tamanho do carro e do tamanho da estrada, entre aspas, aí, é muito parecido, é muito próximo. É lógico que isso ele vai ter que falar no problema, tá? O corpo deve ser considerado extenso, ou, no outro caso, deve ser considerado um ponto material. Então, todas as vezes que eu devo levar em consideração o tamanho do objeto que eu estou avaliando, ele não é ponto material, ele é corpo extenso. Beleza? Tranquilos? Se um ponto material é um móvel ou corpo cujas dimensões não são relevantes para a resolução dos problemas, o corpo extenso apresenta dimensões consideráveis. Eu devo levar em consideração. No Maracanã, uma formiga tem dimensões irrelevantes e por isso é tratada como um ponto material. Por outro lado, um helicóptero pousado sobre o campo tem dimensões relevantes. Eu não posso desprezar o tamanho. E vamos supor que não seja o Maracanã. Vamos supor que seja o campinho ali do Araés. Aí se o cara errar o cálculo ali, ele vai se dar mal, não vai? Então, nem sempre um corpo é tratado como ponto material, dependendo da situação. O elaborador da questão vai ter que deixar isso claro para mim, eu não tenho como adivinhar. Ele deve ser tratado como um corpo extenso, eventualmente. Isso aqui é importantíssimo, tá? Isso aqui vai com a gente até o final do estudo da mecânica. O que é posição, o que é variação da posição e o que é espaço percorrido. Posição, variação da posição e espaço percorrido. Qual é a diferença, será? Vocês estão vendo que nesse primeiro momento, essa linguagem ela fica um pouco confusa. Então, se ela aparece no texto e eu não sei muito bem o que é aquilo, eu entro meio que numa confusão de cálculo, inclusive, porque, a grosso modo, a gente usa esses termos no dia a dia como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, fala bem assim, a variação da posição, do espaço, e o espaço percorrido. Qual é a diferença disso? Então, imagine esse mesmo objeto aqui, ó. Não vou fazer nem outro desenho, vou aproveitar esse. Ele chegou nesse lugar aqui, e depois ele inverteu o sentido do movimento, neste ponto. Ele saiu daqui, foi até aqui, inverteu o sentido do movimento, e parou, encerrou todo o percurso aqui, ó, tá? Sei lá, isso aqui pode ser qualquer coisa. O cara pegou, ele tinha que fazer uma curva para cá, ele esqueceu, aí ele passou do ponto, ele teve que retornar para pegar a curva aqui de volta, tá certo? Então eu vou avaliar o movimento em três situações. Vou falar que essa é a situação A, aí ele foi até B, mas terminou aqui em C, tá? E aí eu vou dar números para isso. Vamos supor que essa posição aqui, quando ele passou por esse lugar, por essa posição A, tinha uma plaquinha lá na estrada, marcando quilômetro 100, tá? E aí foi 10 minutos só, né? Vamos colocar um número razoável aqui. Ele passou por aqui, pelo quilômetro 100 e... Supor que ele não está muito rápido, não. 5 quilômetros, né? Dá, né? De boa.
ele está aqui no 105, beleza? Só que depois ele passou aqui, ele voltou, ele parou aqui no 102, quilômetro 102. Tá? Ele foi lá, passou um pouquinho de onde era para ele ter ido, ele voltou aqui para o 102. Primeiro, o que é posição? Posição é onde ele está a cada instante. Isso aqui é uma posição. Posição A vale 100. Posição B vale 105. Posição é cada ponto. Posição C, 102, de boa. Isso aqui não tem dificuldade. Agora, olha só. Qual é a variação da posição do começo ao fim dessa análise? Do começo ao fim. Qual é a variação da posição? É só 2. Por quê? Eu comecei o estudo bem aqui. E não importa o que ele fez lá para frente, eu terminei a minha análise aqui. Então, quando a gente fala variação da posição, não importa se ele fez um zigue-zague, foi para lá, foi para cá, deu meia volta. O que importa são apenas 2 pontos. Ponto de partida e ponto de chegada. Início e fim. Então, variação da posição é representado dessa forma aqui em física. Ó. Delta S. Tá? E todas as posições são representadas por S. S, onde a primeira posição aqui, quilômetro 100, é representada sempre com uma bolinha. Significa S0, posição inicial. Isso é de praxe na física. Tá? A primeira posição que eu avalio no problema é representado pela letrinha S01 embaixo. Qual é o significado disso? Posição inicial. Tá certo? Aí ele tem uma outra posição aqui depois, mas no final ele termina aqui. Essa posição final é representada apenas pela letra S, sem nada, só S. Então nós temos aqui uma descrição para o que é o ΔS. O ΔS é apenas a posição final menos a posição inicial. E como que é o nome disso, Anderson? Já gravem logo agora, para não sofrer depois. Toda vez que aparece essa letra aqui, essa letra grega, isso significa intervalo ou variação de alguma coisa. Intervalo ou variação. O delta é sempre a variação de alguma coisa. Por exemplo, eu posso medir um delta de temperatura. Se eu falar bem assim, ó, galera, lá fora a temperatura hoje está 30 graus Celsius. E aqui dentro o ar deve estar, sei lá, 20. Estou supondo. Lá fora está 30, aqui dentro está 20. Qual é o delta de temperatura? É 10. Concordam comigo? O delta de temperatura é 10. Porque o delta é sempre a diferença entre as coisas. No caso, a diferença entre a temperatura de fora e a temperatura de dentro. Um delta de temperatura. Mas aqui a gente está fazendo um delta de posição. Um delta de espaço. Que é o espaço final menos o espaço inicial. Então, o ΔS vai ser o espaço final, 102, menos o espaço inicial, 100. O ΔS, portanto, são apenas 2 km. Professor, mas ele não andou 2 km. Sim, eu sei. Mas quando ele usar essa expressão, variação da posição, ele quer apenas isso. Apenas a diferença, saída e chegada. Não importa o que ele fez. Não importa, e cuidado com essa palavra também. Isso daqui em física chama-se também, é sinônimo. Isso é o deslocamento. Tá certo? O que a gente está pensando, o que está incomodando nesse momento, é a terceira definição. É o espaço percorrido. O espaço percorrido, de fato, foi quanto? 5 aqui. Mais quanto aqui para voltar? 3. Então, ele andou 5 e andou 3. Aí sim. O espaço percorrido é? Esse é 8. Agora, o deslocamento, que é a mesma coisa, é igual, é sinônimo de variação da posição, sinônimo. Esse é só 2. Pode falar.
Boa pergunta. E se ele fosse aqui, voltasse e passasse a posição inicial, parasse aqui no 80, por exemplo, certo? Isso quer dizer que ele recuou a partir da posição inicial. Se ele parasse no 80 e eu fizesse essa mesma conta, vamos fazer mentalmente aqui, e eu fizesse essa mesma conta, posição final seria 80, porque ele voltou um pouquinho além, e a inicial seria 100. O que é 80 menos 100? Menos 20. Pode ter variação negativa? Qual é a interpretação disso? Que ele recuou a partir da posição inicial dele. Tá certo? Em matemática, olha a diferença, uma diferença crucial entre física e matemática. A matemática não admite leituras em metro negativa. Por quê? Porque a matemática, por exemplo, na parte de geometria, geometria plana, geometria espacial, né? Ela vai medir, por exemplo, o tamanho de uma coluna dessa. Você nunca vai encontrar matematicamente o tamanho de uma coluna dessa daí como menos 8 metros. Não tem isso, é 8 metros. Positivo. Mas a física admite uma medida em metros negativa aqui, ó, nessa situação. Isso indica o quê? Que o objeto está voltando a partir, está anterior à sua posição inicial. Depois a gente vai dar nome para isso, tá? Isso aí vai ter um nome, que pode ser perguntado em prova. O nome disso é um movimento retrógrado, tá? O movimento que permite o objeto ir à frente, acima de onde ele estava, em medidas crescentes aqui, 100, 102, medidas crescentes, ó. 100, 102, 105. Mesmo ele voltando um pedacinho e terminando aqui, ele ainda terminou um pouco à frente, né, da onde ele estava inicialmente. Mesmo ele tendo voltado um pedaço. Então, se eu avaliar apenas a posição inicial e a final aqui, ele ainda teve um deslocamento progressivo. Tá certo? Mas e se ele recuasse além de onde ele está? Aí ele seria um movimento retrógrado. Não precisa anotar isso por enquanto, porque vai ter aqui. Tá bom? Então, ele admite valor negativo para o ΔS. Tá bom? Beleza? Até aqui tudo bem? Posição é onde ele está em cada instante. Aqui ele está na posição 100, aqui ele está na posição 105, aqui ele está na posição 102. O deslocamento, que é a mesma coisa que variação da posição, eu não quero nem saber o caminho que ele percorreu, se ele foi para lá, foi para cá. Só me interessam 2 pontos. Posição inicial, posição final. Tá? Agora, uma outra pergunta. E se ele fizesse o seguinte? Ele fizesse aqui, fosse para frente, fizesse qualquer lambança aqui, mas no final ele voltasse e terminasse exatamente no 100. Ele começou e terminou no 100. Quanto seria o deslocamento? 0. Então o deslocamento pode ser 0? Pode, tranquilamente. Quando o objeto faz qualquer tipo de movimento, mas começa e termina no mesmo lugar. Então, por exemplo, hoje na hora que nós voltarmos para casa, se eu avaliar o estudo apenas entre o momento de saída e o momento da volta para casa, meu deslocamento foi 0. Porque eu vou levar em consideração apenas a diferença entre posição final e inicial. Tá certo? Então, variação da posição é isso aqui. Professor, por que usa a letra S? Né? Porque essa variação da posição também é a mesma coisa que espaço, tá, gente? Espaço. E só para não incomodar aí, porque eu sei que muita gente fica incomodada, a maioria dos livros de física, principalmente na época que eu estudei, vocês são mais novos aí, os livros eram traduções da língua inglesa. E aí eles usavam S para quê? Espaço, é space. Então o S é espaço, tá? Espaço inicial, espaço final, onde ele quiser colocar, tá? É isso aí. Posição é a medida da distância de um corpo, né, que ele guarda da origem. Já eu vou falar da origem, eu vou deixar vocês depois pensarem no negócio aí. A palavra origem também é importante. Então é onde o objeto está no momento. Variação da posição. Aqui tem um errinho de digitação, mas depois eu corrijo para vocês, tá? Ele fala aqui que a variação da posição é o famoso S, não é S, é ΔS, tá? Isso aqui é um ΔS, beleza? Que nada mais é do que a diferença, aqui ó, ponto fundamental, ó, que nada mais é do que a diferença entre a posição final e a posição inicial. Só tem que gravar isso aí. ΔS, diferença entre posição final e posição inicial. Isso é variação da posição. Vou deixar vocês pensarem um pouco aqui, ó,
Depois eu volto nesse slide aí, foi o comentário dele. Vou jogar direto aqui numa situação. Cadê? Aqui. Depois eu volto nesses dois que eu pulei. Tá pequenininho aqui, mas vou escrever grandão. O cara, essa posição inicial dele aqui, ó, é menos 30. Aqui, no Y, essa posição aqui é 90. Tá pequenininho aqui, mas eu vou escrever grandão. E aqui ele está no 50. Vamos ler o enunciado. Vamos ver o que ele fala. Saindo do ponto X de uma trajetória, o indivíduo caminha até uma posição Y. Então ele vai daqui, também está pequeno, mas X é essa posição. A Y é essa. E essa aqui ele chamou Z, posição Z. Pode ser qualquer simbologia. E ele fala em seguida, retorna para o ponto Z. Observe a figura e responda. Então, uma situação parecida com a que eu criei aqui. Isso aqui é um cara fazendo uma caminhada. Primeiro ponto de curiosidade. Como que um cara sai de uma posição menos 30? Galera, isso aqui na física é totalmente aceitável. Tá? Medir uma posição como menos 1, menos 2, menos 3. Ele está dizendo apenas o seguinte. Ele está dizendo, ó, eu coloquei uma régua, tá? Sobre esse lugar aqui. E bem no meio, bem no meio dessa régua, eu coloquei 0. Tudo bem? Bem no meio dessa régua aqui, ó, nessa fileira, ali no meio da fileira eu coloquei 0. Então, dali para trás é menos 1, menos 2, menos 3. E daqui para cá é mais 1, mais 2, mais 3. É só a minha referência. Não tem problema, é totalmente aceitável. Então, o cara está saindo de uma posição menos 30. Ele vai até o 90 e recua um pouquinho. Mas vamos ver o que ele pede de fato nessa questão. Ainda não coloquei o comando dela aqui. Ele fala assim, ó. Qual o deslocamento? Olha que ele não usa a palavra variação da posição. Ele usa a palavra deslocamento. Deslocamento é sinônimo de variação da posição. Então, esse tal do ΔS aí, ele pode usar 3 expressões para ele. O ΔS pode ser deslocamento, pode ser variação da posição, é a mesma coisa. E pode ser também variação do espaço, é a mesma coisa. Tá? Deslocamento, variação da posição ou variação do espaço. Só que ele quer o deslocamento entre x e o quê? Então vamos voltar lá. Entre x e y. Qual é o deslocamento? Pensem aí. Vocês estão vendo? Eu tenho que levar em consideração, eu entendo todos os raciocínios que apareceram aí, mas eu tenho que levar em consideração posição final e posição inicial, no trecho que ele falou. Posição final e inicial entre x e y. X está aqui, y está aqui. Então isso aqui foi só para encher linguiça, isso aqui não vai servir para nada para mim. Tá? Então é só entre x e y. Beleza. Qual é o cálculo que eu falei que deve ser feito? Não é assim, ó, ΔS é a posição final menos a posição inicial? Beleza. O ΔS, portanto, é a posição final. Essa é fácil, é lá onde que ele está, lá no Y que ele pediu, né? No Y, ele pediu para terminar no Y, então é 90. Agora, olha aqui, ó, todo mundo prestando muita atenção. Esse menos que eu vou colocar aqui é o da fórmula. Esse sempre vai ter. Sempre é menos a inicial. Só que a inicial é quem? Menos a inicial, que é menos 30. Final, esse menos sempre vai ter. É esse daqui, ó. E a inicial é quanto? A inicial também tem um negativo, que é dela. Menos 30, que é nessa circunstância aí que eu falei que ele pode criar. Então, isso daqui vai dar ΔS é igual a 90 mais 30, porque menos com menos, joguinho de sinal da matemática. Então, ΔS vai dar 120 metros. E de fato é 120. Pensa comigo, ele não está no menos 30? No menos 30. Para ele chegar no zero, ele vai ter que andar 30. E aí, se ele sair do zero e ir para o 90, ele vai andar o 30 mais 90. Então ele vai andar, no total, 120. Certo? Como se fosse é a mesma coisa de uma escala de temperatura. Imagine que você está lá no Canadá. Aí a temperatura lá
está menos 10 graus. Aí você liga para um amigo aqui no Brasil. Você fala, e aí, Alfredo, Chico? Você fala bem assim, quanto que está a temperatura em Cuiabá? Aí o cara fala, cara, aqui hoje o bicho pegou. Aqui está 40 graus. Olha a pergunta. Qual é a diferença de temperatura entre você que está lá no Canadá e ele aqui? 50 graus. Por quê? Não está menos 10 lá? De menos 10 até 0, já tem 10 graus. De 10 graus a 40, tem mais 40, então tem 50 no total. A diferença de temperatura entre você que está aqui a 40 graus, você que está lá em menos 10 e o cara que está aqui é 50 graus de diferença. Concorda ou não? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então é totalmente aceitável colocar um negativo, tá bom? Acostumem-se com isso porque pode acontecer. Pode falar. Não, ele veio, aqui está pequenininho aqui, ó. É, eu só ampliei porque no material ficou pequeno aqui, porque é uma imagem pequena. Esse aqui? A posição final for negativa, né? É, isso. Vamos inventar aqui a situação. Isso aqui já está pronto, tá? 120. Vamos só extrapolar aqui alguma dúvida matemática que pode aparecer. E se fosse menos 90, ao invés de 90? É isso, né? Beleza. Então ficaria menos 90 mais 30. É isso? Conserva o sinal do número maior. Menos 30 também? Ah, entendi. Se fosse positivo aqui. Aí eu sempre vou lembrando agora da matemática. Tá? É a matemática que me salva a partir desses instantes. Então aqui vai ficar menos 90 e menos 30, certo? Aqui, cuidado, galera. Deixa eu já falar uma coisa para vocês. O professor de matemática, eu acho que quem vai dar matemática é o Fiel, né? O professor Fiel, excelente professor, ele vai lembrar algumas coisas aqui com vocês. Por quê? Isso aqui é um perigo. Porque a gente aprende errado na escola. Nem é culpa nossa. Isso aqui é culpa de... Vou falar mal agora. É culpa de professor de ensino básico. Porque os caras botam a gente para ficar lá, menos com menos dá mais com menos dá menos, igual uns malucos lá. E não é assim. É o seguinte, esse negócio de menos com menos é mais, nas multiplicações e divisões. E a regra nem é essa, na verdade. A regra é assim, nas multiplicações e divisões, sinais iguais resulta positivo, e sinais diferentes resulta negativo. Nas multiplicações e divisões, menos com menos dá mais. Aqui não tem nada de menos com menos dá mais. Aqui vai continuar menos o resultado. Aqui conserva o sinal e soma os valores. Então é menos 90, menos 30. Isso aqui é menos 120. Tá certo? Então cuidado. Ah, professor, não lembro muito bem. Galera, maior humildade do mundo. Vai lá no YouTube, no Google. Isso aqui é totalmente aceitável, né? Divisão com vírgula, por exemplo, é um outro porém. Vai lá no Google, lá no YouTube, sinais. Estudo dos sinais. Dá uma caprichada. 1 hora você lembra, 40 minutos, você lembra tudo de sinal. Uma outra coisa que aparece muito em física, vocês vão precisar. Multiplicação e divisão de números decimais. Décimo, centésimo, número com vírgula. Tá certo? Professor, não lembro. Seja humilde. Vai lá, porque o professor não vai ter o tempo de parar a aula para fazer tudo, né? Divisão com vírgula e tudo mais. Seja humilde. Vai lá. 40 minutinhos de YouTube, 1 horinha de YouTube, de Google, você resolve isso aí da tua vida de uma vez por todas. Tá? Multiplicação decimal, divisão com decimal. Tem que aprender. Isso aí vai aparecer tanto na física quanto na matemática. Beleza? Sinal é algo muito perigoso por causa disso aqui. Ó. Menos com menos dá mais. Não é menos com menos dá mais, não. Dois sinais iguais, conserva-se o sinal e soma os valores. Beleza? É... E você acha que o cara não vai colocar lá nas alternativas, uma alternativa 120 e outra menos 120? Ele vai colocar. Quem faz a prova é o Satanás. Beleza? Eu pulei 2 slides aqui, eu vou voltar, tá? Isso aqui foi aquela discussão que a gente teve, discussão, né, num sentido bom, de que esse ΔS que a gente estava avaliando, a gente acabou de discutir isso, inclusive. Esse ΔS, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ou ele pode ser zero, ou ele pode ser nulo, né? Quando que ele é positivo? Olha lá, está escritinho para você lembrar em casa depois também. Ele é positivo quando a posição final é maior que a inicial. No exemplo que eu apaguei aqui, a final era 102.
A inicial era 100. Então a conta ali, ó, deu positiva, deu 2. Agora, quando a posição final é menor do que a inicial, que foi a que ele falou, ele estava no 100, mas chegou no 80, ele retrocedeu, aí quer dizer que ele voltou além da posição. Quando a posição final é menor que a inicial, nesse caso, o corpo está se movendo no sentido negativo da trajetória. O que é o sentido negativo? O sentido decrescente, para posições menores. 100 foi para 80, beleza? Aí o ΔS está negativo. E no final a gente admitiu aí uma possibilidade dele ser 0, ou seja, dele ser nulo. Quando que ele é nulo? Quando a posição final e a posição inicial são iguais. Ele dá uma volta, faz qualquer coisa, mas volta para o mesmo lugar. Se ele voltou para o mesmo lugar, o ΔS dá 0, beleza? Nesse caso, o corpo sai e volta para a mesma posição. Então está bem descrito, na hora da revisão aqui é só ir lembrando. E o espaço percorrido, sim, é tudo que ele faz. O espaço percorrido sai somando. Ele andou quanto para lá? Soma com quanto que ele andou para cá. Aí toda essa soma chama-se espaço percorrido. Tá? São coisas diferentes. Isso aqui acabamos de fazer. Beleza. Eu vou falar de uma maneira mais simplificada sobre essa definição também, porque a gente acaba discutindo já o que é movimento e o que é repouso quando a gente falou do referencial. Não tem como falar de referencial sem falar de movimento e repouso. Então, na realidade, a gente já conversou sobre isso. O que é um movimento de um objeto? Um movimento qualquer é o deslocamento dele em relação a um referencial. O que é o repouso de um objeto? É o não deslocamento dele em relação ao referencial. É só isso. Então, o movimento de um corpo está em movimento em relação ao referencial se sua posição muda com o passar do tempo em relação a esse referencial. E o repouso de um corpo ou seja, ele está em repouso em relação ao referencial, se sua posição não mudar com o passar do tempo. Em relação, sempre fala do referencial, tá? Não tem como falar movimento e repouso se não falar do tal do referencial. Então é um vício que a gente tem que criar aí. Movimento e repouso, referencial sempre, essa discussão sempre. Vamos um exemplo aqui de uma questão. Ó. Um ônibus escolar está parado no ponto e um aluno está sentado em uma das poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se altera. Ou seja, quando ele entra em movimento, ele vai mudando de posição, afastando-se do ponto. Nessa situação, podemos afirmar, olha isso, que a conclusão errada é qual? Isso aqui é muito perigoso. Quando ele pede a errada, a incorreta, tá? Ou a alternativa falsa. É perigoso isso aqui de um tanto, gurizada. O que você tem que fazer toda vez que ele pede a errada, a falsa, a incorreta? Destaca que ele quer isso. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro não está acostumado a procurar a incorreta. Você vai ler a primeira letra A lá, já vai ser a certa. Você vai ter vontade de marcar. Você vai falar assim, não, essa aqui eu vou marcar, porque está certa, mas ele não quer a certa, ele quer a errada. Tá? Tomem muito cuidado. Então vamos lá, qual é a situação? Simplesinha. Ônibus, gurizinho sentado lá dentro, achou lugar para sentar, e aí o referencial que ele está usando, parece-me aqui, é o ponto, né? O ponto é o referencial, mas ele vai discutir isso nas alternativas. Então, simples. Parou no ponto, molequinho sentado lá, o ônibus vai andar depois disso. Essa é a imagem. Eu vou procurar a incorreta, a errada. Vamos lá. Letra A. O aluno sentado na poltrona acompanha o ônibus e, portanto, também se afasta do ponto de ônibus. Certo ou errado? Vai marcar? Não vai. Ele quer a errada. Letra B. Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial. Certo? Perfeito. Não marco. Letra C. O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus.
Se o referencial for o próprio ponto. Então vamos lá. Perdão, li errado. O próprio ônibus. Então o referencial é o ônibus. Tá? É como se o ônibus estivesse avaliando o menino, olhando para o menino. E aí o menino está sentado lá. Para o ônibus, o menino está parado ou em movimento? Parado, repouso. Mas para o ponto de ônibus? Movimento. Então está certo o que está escrito aí de novo. Correto, foi isso que ele disse. Não marco novamente. Letra D. Se o referencial for o ponto de ônibus, agora mudou, tá vendo? Quem está olhando tudo é o ponto. É como se o ponto fosse o meu observador. Se o referencial for o ponto de ônibus, o aluno está em movimento em relação ao ônibus? Negativo. Por que o aluno não está em movimento em relação ao ônibus? Porque o ponto vai olhar o menino e o ônibus andando junto. Então, em relação ao ponto de ônibus, o menino e o ônibus estão colados, estão grudados. Não tem movimento de um em relação ao outro. Tá errada essa, não tá? Então, ó, se o referencial for o ponto de ônibus, o aluno está em movimento em relação ao ônibus? Não. O aluno está em movimento em relação ao próprio ponto. Aí, beleza. Mas o aluno está em movimento em relação ao ônibus? Em relação ao ônibus, ele está parado. Porque entre ele e o ônibus não tem deslocamento. Tá? Entre ele e o ônibus não tem deslocamento. Então, a errada é a letra D de dado. Vamos ver por que não pode ser a E. Vamos discutir a E aqui. Para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Certo ou errado? Certo. Para dizer se alguma coisa está em repouso ou em movimento, eu posso colocar um referencial, pode ser a câmera é o meu referencial. Pronto. Estou parado em relação à câmera? Estou. Agora eu posso colocar um conjunto de pontos. Todos vocês, cada um representa um referencial. Estou parado? Estou. Então pode ser um ponto de referência ou pode ser vários pontos de referência, não tem problema. Tá certo? Tá certa a letra E. A única que está equivocada aí, D de Deus, D de dado. Beleza? Gurizada, esse negócio de marcar aí, destacar a errada, é importante. Vou falar aqui, ó. Eu já perdi questão por causa disso aí, tá? Porque na hora da prova, existem duas situações. É igual o Romário fala. O Romário falava bem assim, jogo é jogo, treino é treino. Aqui, a gente está sem estresse. Aqui a gente está treinando. Na hora da prova, é estresse, meu amigo. Você está de olho no tempo, você está olhando se a questão é fácil ou difícil. E aí é facinho você atropelar que ele pediu a errada. Tá? Pediu a errada, você vai seco na certa. Como que você foge disso? Só sublinha, destaca, passa a canetinha lá para você ficar olhando. Ele quer a errada. Mas tem cara bom, cara fera que perde questão por causa disso. Tem cara... Silvio Sandi falou, cara, macaco velho, falou, destaca a errada. Destaca quando ele quer a errada, porque você corre o risco de esquecer isso aí ao longo do texto. Vamos continuar? Vamos lá. Dúvida até aí? Estão entendendo ou estão fingindo? Entende um pouco, finge um pouco, né? Olha mais uma sementinha do mal aí na hora de ler enunciado. A gente já falou posição. Beleza, posição é cada lugar que ele está. A gente já falou variação da posição, que é o deslocamento, o ΔS. E a gente já falou espaço percorrido. Né? Espaço percorrido, eu somo tudo que ele fez. E agora apareceu mais uma outra coisa, que parece, a grosso modo, parece que tudo é igual. Trajetória. O que é trajetória? Para eu não ficar decorando texto nenhum, eu associo na minha cabeça, quando fala de trajetória, eu penso num desenho. Eu penso assim, ó. Aqui é minha casa. Aqui é o LAC. Tá? Quando eu saio da minha casa, se eu quiser fugir do trânsito lá, um dia que eu estou meio atrasado, eu ligo o Waze, aí o Waze me dá uma trajetória. Aí ele me dá um desenho assim, ó. Sei lá, assim. Estou inventando aqui, tá? Ele me dá um desenho. Esse desenho que o aplicativo me dá chama-se trajetória. Então, a trajetória é o desenho do caminho que está sendo feito. Às vezes,
A trajetória é a mesma coisa do deslocamento, só em uma hipótese, se for em linha reta. Tá certo? Se for em linha reta, aí o deslocamento e a trajetória podem ser a mesma coisa, tá? Porque é reto. Mas nesse caso, a trajetória é o que eu desenhei em preto aqui, ó, o desenho do caminho, é o caminho percorrido de verdade. Mas, e o deslocamento? Quem seria de fato? O deslocamento, o que a gente chamou de ΔS, é só isso aqui, ó. Professor, mas nunca que você faz assim, a não ser que você passe por cima do prédio, do shopping, não sei lá. Como que você... Mas o deslocamento não é o caminho que você fez de fato. O deslocamento é apenas a posição inicial e a posição final. É sempre uma reta. O deslocamento é sempre reto. É sempre uma linha entre posição final e inicial. A trajetória não. A trajetória é o caminho efetivamente percorrido ali. É o desenho. Eu associo a palavra trajetória a desenho. É o desenho que é feito no mapa. É o desenho percorrido. E na definição, ele vai falar que esse desenho depende do referencial. Por que é o referencial? O referencial é como se fosse um observador. É quem está olhando para a coisa que está acontecendo. Por que a trajetória será que depende do referencial? Imagine o seguinte probleminha aqui. Ó. Eu estou dentro de um carro, passando aqui na frente de vocês. Ó, e esse carro está em movimento com velocidade constante, ou seja, a velocidade é sempre a mesma. Ele não está acelerando e nem freando. Vamos colocar uma velocidade aqui. 100 km por hora. Sempre a mesma. E aí, eu mantenho essa velocidade, não altero ela. E faço isso aqui, ó, na hora que eu estiver passando na frente de vocês. Todos os vidros fechados. Não tem vento entrando no carro, está tudo fechadinho. Eu faço isso aqui dentro do carro. Pego essa tampa dessa caneta e jogo para cima. Professor, se você jogar para cima, onde que a tampa da caneta vai cair? Bem na minha mão de novo. Como se eu tivesse... Seria a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, assim. Assim. Por quê? Porque o carro não está nem acelerando e nem freando. Beleza. O carro não está nem acelerando e nem freando. Todas as vezes que ele está no movimento constante, se você fizer isso aqui, a canetinha cai, sobe e cai na tua mão. É uma coisa de um avião. Quando o avião entra em velocidade de cruzeiro, ele mantém uma velocidade constante. Se você está lá dentro do avião e deixar seu celular cair no chão, na hora que ele cai, ele não vai cair lá para trás. Ele vai cair aqui no teu pé. Tá certo? Ou se você fizer isso aqui com o seu celular, ó, ele vai subir e cair na tua mão. Por quê? Porque a velocidade está sendo mantida constante. Tá, agora olha o problema. A trajetória que eu observo, então, a trajetória, eu que estou dentro do carro, eu vejo só isso aqui, ó, a mesma coisa que vocês, só vejo subir e descer. Mas, com o carro passando aqui na frente a 100 km por hora, vocês não veem a tampinha só subir e descer reta aqui, igual está na minha mão. Porque quando ela sai da minha mão, se eu jogar bem alto assim, ó, quando ela sai da minha mão, eu estou aqui. Mas quando ela volta para a minha mão, eu já estou aqui assim. Tá certo? Então, para vocês, para mim só foi linha. Só uma linha, subida e descida. Mas para vocês foi isso aqui, ó. Então, a trajetória depende do observador. Observadores diferentes percebem trajetórias diferentes. Beleza? Tranquilos? Ó a definição. Trajetória. Podemos defini-la como sendo a linha geométrica é o desenho, que um corpo descreve em relação, olha lá, ó, em relação a quem? O que está escrito ali? Em relação a um referencial. Então, a trajetória depende do referencial, que é o observador, quem está vendo. Quando o movimento é dado em relação a esse referencial. Caiu um problema já sobre referencial na UFMT, viu? Sobre isso, apenas teoria. E acostumem-se com o seguinte, a física, diferentemente da matemática, eventualmente cobra questões que não tem cálculo nenhum. Eventualmente, e essa é a questão que você não pode errar, tá? Se você quer passar na tua prova. Questões de teoria. Caiu uma questão na UFMT assim já, ó. Dá uma olhada. Eles desenharam e eles associaram este problema. Foi uma questão bem interessante, inclusive, onde eles falaram da bomba de Hiroshima. Ele falou, eu não sei desenhar avião, vou desenhar igual um peixe aqui. Ó. Imagina aqui um avião. E aí a pergunta que eles associaram a isso era, como, lógico que tinha um texto enorme, tá? A cidade de Hiroshima está bem aqui, ó. Como que esse avião não explodiu
Se quando uma bomba atômica atinge um lugar, ela sobe aqui um cogumelo explosivo aqui, ó, a bomba ela atinge a altura do avião. Como que esse avião não explodiu então? Porque ele não chegou lá na cidade. Ele soltou a bomba daqui, ó. E como a bomba tinha velocidade junto com o avião, ela estava dentro do avião, ela já tinha uma velocidade inicial, ela continuou com uma certa velocidade em queda no movimento semiparabólico. E a partir daqui o avião retornou. Ele não passou em cima da cidade, ele retornou. Então olha só, se eu estivesse numa cidade longe de Hiroshima, olhando o avião indo lá no horizonte, lá, eu veria a bomba fazendo essa trajetória aqui. Essa seria a minha observação, tá? Mas para o cara lá, para o piloto, se ele conseguisse olhar abaixo do avião e ele continuasse indo aqui, ó, e passasse em cima da cidade, como que ele veria a bomba? Ele veria em linha reta, sempre abaixo dele. A bomba sempre seria abaixo dele, então ele veria um movimento assim, ó. Ele perceberia uma trajetória reta, enquanto alguém que está vendo do horizonte perceberia uma parábola. Beleza? Então a trajetória aqui, ó, depende do observador. Uma pessoa que está olhando aqui do horizonte ou o carinha que está olhando aqui de dentro. A bomba sempre estaria abaixo dele. Beleza? Sempre abaixo dele. Trajetória depende do referencial, tá bom? É boa pergunta também. Isso aí a gente vai discutir nas nossas próximas aulas, mas já vou adiantar aqui. A queda dos objetos independe da massa. Isso aí é uma teoria, Galileu. Professor, absurdo. Não tem como. Tem. A gente é acostumado a perceber objetos leves caírem mais lentamente. Claro, se eu soltar uma folha de papel aberta, que não vou nem fazer, né? Os professores lá do ensino médio fazem toda hora. Soltar uma folha de papel aberta, cai devagarzinho. Solta uma folha de papel aberta, uma folha de papel aberta e solta esse apagador. Claro que o apagador vai cair mais rápido. Mas é porque ele é mais pesado, o apagador? Não. Se eu pegar a mesma... Faça um experimento mental e pensa aí, vamos forçar a mente. Se eu pegar a mesma folha de papel aberta ou amassada, ela tem o mesmo peso, mesma massa, mesma quantidade de grama. Se eu pegar ela aberta e colocar numa balança de precisão lá e falar, ela tem meio grama. E amassar, mesma coisa, meio grama. Então por que a aberta ela cai devagar e a amassada ela cai rápida? Contato com o ar, perfeito. Superfície de contato com o ar. Um objeto que tem mais superfície de contato com o ar vai cair mais lentamente. Mesmo que ele tenha a mesma massa, se eu amassar, vai cair mais rápido. Pouco contato com o ar. Então, o que Galileu falou lá no século XV, né? Na verdade, foi até antes, parece, se eu não me engano, século XIII. O Galileu falou o seguinte, olha, a queda dos objetos, porque até então acreditava-se nisso, né? Que objetos mais pesados caíam mais rapidamente. A queda dos objetos não depende da massa deles. Depende se ele tem muito ou pouca superfície de contato com o ar. O ar é o ente que gera atrito no movimento. Tanto que vocês vão ser policiais aí, ó. Bala, para cima, deu tiro. Velocidade com que ela sobe não é que ela desce. Por quê? Atrito com o ar. Mas e se esse experimento for feito numa câmara de vácuo? O que é uma câmara de vácuo? Eu tiro o ar do lugar e faço isso aqui, ó, alto o suficiente para dar um tiro para cima, subir e descer. Velocidade de subida é igual a velocidade de descida. Por quê? Porque não existe mais dispersão de energia. Então, o que a física me prova? E esse experimento já foi feito, já foi filmado, já foi reproduzido, tá? Tem muitos vídeos sobre isso já. A física me mostra que se eu retiro o ar do ambiente, se eu crio aqui, lacro as janelas, lacro aquela porta, coloco ali um compressor invertido para jogar o ar tudo para fora, e aí eu solto aqui, né? Eu venho aqui com uma máscara, oxigênio, e eu solto aqui uma pena de ganso e aqui uma bola de boliche, sem ar aqui dentro, juntinho no chão, ao mesmo tempo, tá certo? Então a queda dos corpos independe da massa. Ele depende do quê? Da altura e de uma coisa chamada gravidade local. A gravidade local. Então a gravidade e a altura é o que gera a velocidade nos objetos. Tá certo? É porque o nosso visual acostuma a gente pensar dessa forma. Mas aonde que o exercício vai me pegar? Ele vai falar que todos esses experimentos de queda
vão ser feitos no vácuo, no vazio, sem ar no lugar. Para forçar a galera. É isso, desprezando a resistência do ar. Perfeito. Agora, olha lá, vamos falar aqui, já estamos falando de movimento, não tem como falar de movimento se não falar de velocidade, né? Velocidade, a gente já é grandinho aí, todo mundo já saiu da escola há um tempinho, tem uma gurizada mais nova aí, mas a gente já está mais, né, já dirigimos carro, já dirigimos motos, a gente tem uma intuição do que é a velocidade já, mesmo. Se eu falar assim para todo mundo, se eu falar assim, todo mundo acerta, ó. Se eu fizer uma viagem daqui até Sinop é 500 km, né? Se eu sair de Cuiabá às 7 da manhã e quando eu chego em Sinop eu olho no relógio lá, meio-dia, beleza? Então Cuiabá, Sinop, 500 km, saí daqui 7, cheguei lá meio-dia. Em média, qual foi a minha velocidade? Perfeito, tá aí a definição do que é velocidade média. Agora, olha lá, nós já vamos matar uma outra coisa só com esse experimento mental que a gente está fazendo aí. Ah, professor, não entendi porque 100 km por hora. Porque a distância é de 500 km. Entre 7 horas e meio-dia eu gastei 5 horas. 7 horas e meio-dia eu gastei 5 horas. Então eu fiz 500 km em 5 horas. Portanto, em média, eu fiz 100 km a cada 1 hora. Beleza? 100 km por hora. Só que a gente vai usar isso para matar um outro raciocínio. Essa velocidade é a velocidade real do objeto durante todo o tempo do percurso? O nome disso é média. Beleza? É uma velocidade média. A velocidade média não é a velocidade real do objeto. Por quê? Porque quando eu vou de Cuiabá a Sinop, demora 5 horas. Então, em algum momento, eu passei num quebra-mola, freiei, passou uma vaca na estrada, tive que parar para ela passar. Enfim, existiu eventualidades. Mas, em média, eu fiz a 100 km por hora. E aí a gente faz aquelas compensações de quem dirige, né? A gente faz assim, puta, agora eu andei só a 80, então vou ter que compensar, vou andar um pouquinho aqui a 120. É errado, não pode, né? Mas a gente faz. É. Os caras é mais bruto. Eu não vou falar que eu faço também, porque tá filmando. Então é o seguinte, galera. Velocidade média é apenas uma média, como o próprio nome diz. Ela não é a velocidade real do objeto. E como que se calcula a velocidade média? Vamos ver. Vamos ver. Essa conta que vocês me entregaram aí foi feita assim, ó. Mentalmente, vocês fizeram o cálculo de velocidade como ΔS sobre ΔT. Então vocês me entregaram isso aqui, ó. Que a velocidade média que eu faço Cuiabá-Sinop é deslocamento de Cuiabá-Sinop de 500 km. E o intervalo de tempo tem delta aqui? Tem. Tudo que é delta é diferença, não é? Meio-dia, menos 7 horas. Meio-dia, menos 7 horas, 5 horas. Certinho? Isso aqui está em quilômetros, isso aqui está em horas. Então, vocês me entregaram uma velocidade média de 100 km por hora. Se ele perguntar em algum momento, ele discutir isso aqui, essa é a velocidade real do objeto? Durante todo o percurso, ele teve a velocidade de 100 km por hora? Você vai falar que não, tá? Pode ocorrer variações, mas a média é 100. Tudo bem? Beleza. Facinho, né? Olha um probleminha interessante aí, ó. Diferente. Deixar vocês lerem aí. Leiam essa questão. Vamos tentar calcular a velocidade desse problema aí. Qual é a treta?
ele não me dá diretamente nesse problema o deslocamento, o ΔS. Você tem que imaginar. Ele fala que é uma escada rolante, né? Ele me dá a base da escada e me dá a altura. Se eu fosse desenhar uma escada rolante aqui, onde eu tenho a base e a altura, eu faria um desenho mais ou menos assim, ó. E o desenho ajuda a gente a imaginar, tá, gente? É bem aconselhável, quando a gente não está percebendo diretamente o problema, a gente desenhar ele. E aí, eu tenho uma base, a base da escada, vou falar que é daqui até aqui, e tenho a altura dela. Vou falar que é daqui até... Quem que é maior, a base ou a altura? A base é maior, então vamos desenhar a altura menor aqui um pouquinho. Daqui até aqui. Mas, o que o cara faz de verdade é esse percurso aqui, não é? Ficou meio tortinho, mas ele faz esse percurso aqui do meio, é ou não é? Então, a base é 8. Isso aqui é 8 metros. Isso aqui é 6 metros. E ele anda de verdade isso aqui, ó. É isso aí. Ele usa o ΔS aqui, ó. Então ele misturou dentro de uma questão de física, onde ele pediu, né, a velocidade, é isso que ele quer, no problema, ele misturou um problema matemático, que é encontrar aquele lado do triângulo ali. E esse triângulo, esses triângulos aqui que são retos aqui na base, ó, são triângulos retângulos. Como que eu sei que é reto? Porque qualquer cruzamento entre uma linha vertical e uma linha horizontal é um ângulo de 90 graus, certo? Então esse triângulo é um triângulo retângulo. A gente diz assim, triângulo retângulo. Por que retângulo, Anderson? Porque se você pegar um retângulo e cortar ele bem no meio, aparece isso aí, tá certo? Então esse triângulo é retângulo, onde eu preciso encontrar esse lado aqui, ó, que está oposto a essa quina, a esse ângulo de 90 graus. Esse lado que está na frente do ângulo de 90 graus tem uma particularidade sobre ele. Ele é o lado maior do triângulo sempre. E esse lado maior tem nome. Chama-se hipotenusa. Tá? Então, o maior comprimento aí é o tamanho da escada. A escada vai ser maior do que 6. Vai ser maior do que 8. E como que eu acho isso? Tem uma fórmula matemática. É o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras só serve para isso. Ele só serve para resolver um problema. O teorema de Pitágoras só resolve uma coisa. Encontrar lado do triângulo retângulo. Qualquer lado do triângulo retângulo. E qual é a fórmula dele? A hipotenusa ao quadrado é igual os dois, cateto 1 e cateto 2 ao quadrado. Lá na matemática eles falam mais bonitinho do que isso aí. Lá na matemática eles falam assim: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu não preciso decorar desse jeito. Eu só vou lembrar aqui, hipotenusa ao quadrado, cateto mais cateto, quadrados. Beleza? E aí eu vou jogar isso aí na fórmula e vou resolver. Agora o trabalho é braçal, né? Quando eu descubro a hipotenusa, então, para o meu problema, eu estou descobrindo o ΔS. Então, a hipotenusa quadrada, eu já vou simbolizar aqui com a letra, né, do que eu estou fazendo. Estou procurando isso aqui, o meu deslocamento da pessoa. Cateto 1, não importa a ordem, tá? Quem que você vai chamar de 1 e 2 aqui, pode ser qualquer um. Vou fazer 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. ΔS ao quadrado, portanto, é igual a 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. Portanto, ΔS quadrado será igual a 36 mais 64, vai dar 100. E aí eu não terminei, eu sempre no final tenho que eliminar esse quadrado, né? Para eliminar esse quadrado, eu faço raiz no segundo membro. Então, a gente tem que fazer que o ΔS é raiz de 100. E a raiz de 100 vale 10. Então, eu encontrei que a escada tem 10 metros de comprimento. Beleza. Aí eu venho aqui, ó, velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔS é 10, é o deslocamento. E o tempo o exercício falou. Demora 20 segundos para a pessoa chegar da base até lá em cima. Então, 20 segundos. E aí, se eu simplifico aqui, ó, 0 com 0 é simplificável, tá?
Fica 1 sobre 2. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é meio. 1 dividido por 2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 1, tá? 1 sobre 2 é meio. 2 sobre 1, aí é 2. Meio metro por segundo. É a resposta. Alternativa, letra B de bola. Problema mais difícil, por quê? Porque ele misturou coisas da matemática aí. Mas vamos lá, galera. Vocês estão fazendo concurso. E cai matemática na prova de vocês, né? Então isso aí você tem que saber de uma forma ou outra. Você tem que saber calcular hipotenusas de triângulos retângulos. Facinho? Tem que falar que é fácil, que você mesmo vai acreditando que é. Vai se convencendo que é. Vamos numa segunda questão aí. Deixar vocês pensarem também inicialmente. Essa leitura inicial é bom que vocês façam. Leiam aí esse enunciado. Vamos ver como que a gente vai atacar aí esse problema. Pronto? O enunciado dessa é mais fácil de entender. É mais tranquilo. Eu só não posso perder aqui a descrição do problema, as distâncias que ele colocou, as velocidades. Então, eu sempre vou repetir aqui uma coisa que eu já falei anteriormente. Aqui é o treino. Então, você tem que organizar o seu pensamento no momento do estudo. Na hora da prova, tudo bem, aí é velocidade. Mas como a gente está estudando por enquanto, quanto mais você descrever o problema, fizer o desenho do problema, tá? Entender mesmo a situação, você está treinando. Você está se preparando para o dia da prova. Então, faça toda a descrição do problema. Quanto mais desenhado ele tiver, quanto mais descrito ele tiver, melhor. Um caminhão em viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte. Pretende passar por Barbacena, cidade situada a 100 km de Juiz de Fora e a 180 de Belo Horizonte. A velocidade máxima no trecho Juiz de Fora, Barbacena, é 80 km por hora. E de Barbacena a Belo Horizonte, velocidade máxima 90 km por hora. Qual o tempo mínimo? Ou seja, o cara tem que andar o mais rápido possível, tempo mínimo em horas, de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando-se os limites de velocidade. O que quer dizer? Que ele tem que andar na máxima velocidade permitida. Quando ele sair de Juiz de Fora e passar por Barbacena, ele tem que andar na máxima. E quando ele sai de Barbacena e vai para Juiz de Fora, que é o objetivo final dele, objetivo final. Ele sai de Barbacena e vai para Belo Horizonte, corrigindo, aí ele tem que andar na máxima também, a 90. Então vamos lá, vamos descrever esse problema. Ele está saindo de uma cidadezinha, Juiz de Fora, cidadezinha não é tão pequeno lá não. Barbacena é uma cidade intermediária e por fim, a chegada dele é BH. Beleza. Ele me fala aqui as distâncias, tá? Ele fala ali, ó. Barbacena está situada a 100 km de Juiz de Fora. Então, essa primeira distância aqui, ó, daqui até aqui, vou chamar de delta S1. Quantos quilômetros? 100 quilômetros. E daqui até aqui, tem mais quanto que ele fala lá? Então, vamos chamar isso de delta S2, deslocamento 2. 180 quilômetros. Existe uma velocidade máxima no primeiro trecho e uma velocidade máxima permitida no segundo trecho. Velocidade máxima permitida nesse primeiro trecho, vou chamar de V1. Ele falou que é quanto? A máxima permitida de Juiz de Fora a Barbacena, 80. 80 km por hora.
Depois, de Barbacena a Belo Horizonte, tem uma máxima permitida também, vamos chamar de V2, que dá quanto? 90. Pronto, isso aqui é a organização. Eu descrevi o problema. A pergunta que ele faz é sobre tempo. O tempo mais eficiente possível para fazer a viagem inteira. O que eu vou fazer? Eu vou separar aqui esses dois trajetos e vou encontrar separadamente o tempo necessário para fazer essa parte e o tempo necessário para fazer essa parte. Utilizando o que, Anderson? Eu apaguei aqui, mas utilizando ΔS sobre ΔT. Beleza? Oi? Fazer regrinha de 3, exatamente. Vou jogar direto na fórmula. Olha lá, ó. Nesse primeiro trecho aqui, quem é a velocidade? 80. Então, no lugar do V, vou colocar 80. Quem é o ΔS na primeira parte? 100. Dividido por, vou chamar de tempo número 1, tá bom? Que é o que eu quero encontrar. Eu quero encontrar esse primeiro tempo. Na regrinha de 3, a gente aprende a fazer isso aqui, ó, cruzar aqui na igualdade. Quando tem a igualdade ali no meio da fração, eu vou fazer cruzado. Ah, mas não aparece nada aqui embaixo, portanto, 1. Então ficaria 80 vezes ΔT. Eu estou fazendo bem passo a passo, eu sei que isso aqui, conforme a aula for caminhando, a gente vai fazer de uma maneira mais direta, tá? Aqui é a primeira aula ainda. 80 vezes ΔT, 80 ΔT, escreve assim, e 1 vezes 100, 100. Então o ΔT, 100 dividido por 80. Corta, 10 dividido por 8. Como as alternativas não estão aparecendo ali, mas olha, elas não estão fracionadas, elas estão quebradas ali, ó, vírgula, não sei o que lá. Então já vou dividir esse número aqui, tá? Quanto que é 10 dividido por 8? Fazendo esse cantinho aqui, ó, só para 10 dividido por 8. Começo por 1, né? Que dá 8, sobra 2 de resto. Aí não dá mais, eu acrescento 0 e uma vírgula. O mais próximo vai dar é por 2, que vai dar 16. Só que aqui vai sobrar 4 de resto. Eu faço o quê? Acrescento 0. Não precisa acrescentar mais nada no segundo zero, porque a vírgula já conta esse decimal. E eu termino com 5, que dá 40 mesmo, e não sobra nada. Então, o resultado disso aqui é 1,25. A gente precisa... 1 hora e 25 horas. É. Ela não, eu não posso falar que é 1 hora e 25 minutos, tá? É, esse intervalo aqui é 1,25 horas, né? Já está em horas. Uhum. Beleza? É porque eu olhei nas alternativas e elas estão em horas. Então eu vou transformar para horas porque eu sempre vou olhar no que a alternativa está me pedindo. Tá? E ele fala ali no texto também, né? Ele fala aqui, ó, que ele quer em horas. Tá bom? Então isso aqui foi o que eu falei que vocês têm que treinar, né? Essa matemática básica aqui toda hora aparece. Vírgula, decimal, centesimal, é importante a gente lembrar. Agora o segundo trecho, mesmo raciocínio, tá, galera? Eu fiz bem passo a passo ali, mas eu poderia economizar alguns passos. Então ficaria velocidade de 90 igual deslocamento 180, ΔT, vamos chamar de ΔT2. Eu já vou fazer esse passo de trocar aqui direto, tá? Eu sei que esse ΔT vai para lá e o 90 vem parar aqui embaixo, porque eu já expliquei ali, né? Porque é uma regrinha de 3. Então, ΔT2 vai ser o 180 dividido por 90. Corta 0. 18 dividido por 9. 2. Então, quer dizer, no primeiro trecho, demorou 1,25 horas. E no segundo, 2 horas. Se eu somar isso aqui, 3,25 horas. Somando o primeiro com o segundo. Então, a alternativa certa, a letra B de bola. Ok? Facinho? Ó, isso aqui é importante. Por que eu coloquei a resposta em horas? Porque você vai olhar para a velocidade. A velocidade, galera, eu meio que falei rápido aqui, mas a velocidade ela tem que ter sempre 2 unidades. Toda velocidade deve ter uma unidade de distância e uma de tempo. Eu já vi placa de trânsito errada. Eu já vi placa de trânsito assim, ó. Velocidade máxima permitida, 40 km. Tá errado. Por quê? Porque velocidade é espaço e tempo. Então tinha que ser 40 km por hora. Não existe velocidade máxima a 40 km.
Velocidade máxima 40 km por hora. 40 km é uma distância, não é velocidade. Tá? Então, toda velocidade ela tem que ter unidade de espaço e unidade de tempo. Então, como que eu sei que é em horas? Porque eu olhei para a unidade do tempo. Se está quilômetro por hora, o tempo está em horas. Perfeito. Se a questão pede em minutos, qual é a conversão? 1 hora são 60 minutos. Era só eu pegar esse resultado vezes 60. Beleza? Sempre multiplicado por 60. Se for para minuto. Se for para segundo é outra coisa. Eu vou falar daqui a pouco. Para segundo. Tá? 3.600. Aí a velocidade é 3,6. A velocidade.